Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos. Estamos iniciando agora aqui no canal mais um podcast Lições Bíblicas Dominical, datas comemorativas. E hoje estaremos no terceiro episódio. E a nossa lição de hoje é em homenagem ao Dia dos Pais, que se comemora no segundo domingo do mês de agosto. Preparamos essa lição para estudarmos com você. E o título da nossa lição é Pais Zelosos e Filhos Rebeldes. Essa lição foi estudada no segundo trimestre do ano de 2023. Então, antes que a gente inicie o nosso estudo de hoje, eu te convido a fazer parte desse canal. Então, primeiramente, se inscreva no canal e acione o sininho para não perder nenhuma publicação assim que postarmos um vídeo novo no ar. Não se esqueça de deixar o seu gostei, pois somente desta forma o YouTube entenderá que o nosso conteúdo aqui na plataforma é relevante e assim ele estará distribuindo com mais pessoas. Também não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isto, vamos iniciar o estudo de hoje. Então eu te convido a pegar um papel, um lápis, uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. Então vamos iniciar com o texto áureo, que diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses, capítulo 3, e o versículo 20. Verdade prática. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 13, do versículo 1 ao 7 e o versículo 24. Capítulo 14, do versículo 1 até o 3, que diz: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Introdução. Nesta lição, vamos estudar a criação de Sansão, a fim de extrair importantes lições sobre a educação dos filhos. Embora vivessem num período de desvio espiritual coletivo e de décadas de julgo, Manoá e sua esposa seguiram as orientações do anjo do Senhor com zelo e temor. Assim, Sansão nasceu
e cresceu nazireu, sendo muito abençoado por Deus. Contudo, como sabemos, a despeito do comprometimento de seus pais em criá-lo nos caminhos do Senhor, para cumprir a importante missão de libertar o seu povo, Sansão usou seu livre-arbítrio para quebrar alguns desses ensinos. Ao longo desta aula, vamos compreender que a nossa fidelidade a Deus, ainda que seja valiosa como exemplo aos nossos filhos, não é hereditária e nem compulsória. Como pais, temos a responsabilidade de semear a palavra do Senhor, ensinando aos nossos filhos no caminho que se deve andar. Provérbios capítulo 22 e o versículo 6. Contudo, cientes de que a consequência dessa criação foge ao nosso controle, ela não escapa da soberania do Todo-Poderoso. Não obstante o último juiz de Israel ter feito más escolhas, por fim, houve um quebrantamento e retorno às preciosas lições deixadas por seus pais, cumprindo assim o desígnio divino. A história da família de Sansão se dá no contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas, por volta do século 11º a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Primeiro tópico: os pais de Sansão. Em primeiro lugar, uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13º de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Juízes capítulo 13 e o versículo 1. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno, que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Em segundo lugar, a mulher agraciada era formada por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Juízes capítulo 13 e o versículo 2. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás, e terás um filho. Juízes capítulo 13 e o versículo 3. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Em terceiro lugar, recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Juízes capítulo 13 e o versículo 5. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Números capítulo 6, do versículo 13 ao 21. Cabia aos seus pais ensiná-lo
e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não poderia comer coisa considerada imunda. Juízes, capítulo 13 e o versículo 4. Não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra de voto de Nazireu. Segundo tópico: o nascimento de Sansão e sua formação. Em primeiro lugar, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Juízes capítulo 13 e o versículo 24. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Juízes capítulo 13 e o versículo 25. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Em segundo lugar, a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. B. Manoá orou insistentemente, pedindo orientação de como criar a criança. C. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Juízes capítulo 13, versículo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 11 e o versículo 20. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre o esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Em terceiro lugar, a formação de Sansão. Pela citação da tragédia de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, Números capítulo 6, do versículo 1 até o 7, vindo violá-lo progressivamente mais tarde. Mas os seus pais fizeram a parte deles, educando-os segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriam os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas, infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Ezequiel, capítulo 18, e o versículo 20. Romanos, capítulo 2, e o versículo 6. Outros sim, por exemplo, Caim e Abel, tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 até o 5. Os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazireado do filho. A criação de Sansão. Sansão é uma das poucas pessoas nas Escrituras cujo nascimento foi anunciado a seus pais.
Ele compartilha esta honra com Isaque, João Batista e Jesus. Os pais de Sansão eram israelitas devotos que acreditaram na predição e pediram que Deus lhes mostrasse como deviam criar seu filho. A sua oração foi atendida. Sansão devia ser criado como um nazireu, uma pessoa que devia ser consagrada a Deus. Confira isso em Números capítulo 6, do versículo 1 até o 8. Os nazireus não bebiam vinho, não cortavam seus cabelos e deviam cumprir algumas outras exigências. É surpreendente que o autor não expresse suas ideias nesta e em outras histórias do livro de Juízes. Ele simplesmente conta a história, sem moralizar nem comentar. Mas as histórias falam por si mesmas, particularmente no caso de Sansão. Diferentemente de Jefté, Sansão tinha pais devotos e amorosos. Ainda quando era adolescente, o Espírito do Senhor o começou a impelir. Juízes capítulo 13 e o versículo 25. Os muitos defeitos de Sansão dificilmente podem ser atribuídos aos seus pais ou a Deus. Que consolo para os pais cristãos devotos cujos filhos não optaram por seguir a Jesus. Cada mãe ou pai atormentado que olha para trás e se pergunta: o que foi que eu fiz? Ou o que foi que eu deixei de fazer? Pode encontrar consolo na história de Sansão. Os pais de Sansão não falharam. As deficiências que posteriormente destruíram Sansão estavam no próprio Sansão. Esse comentário foi extraído de Richards Lawrence, o comentário devocional da Bíblia, da CPAD de 2013, na página 155. Terceiro tópico: a fraqueza de caráter de Sansão. Em primeiro lugar, Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Juízes capítulo 15, versículo 15 e o 16. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Timná, o qual resgatou-o como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Juízes, capítulo 14, versículo 5 e o 6. Assim, Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Juízes capítulo 16, versículo 18 até o 22. Não por acaso, o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 8. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Em segundo lugar, a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo, e por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria.
Juízes capítulo 14 e o versículo 1, capítulo 16 e o versículo 1. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o 32. Em terceiro lugar, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes capítulo 16, do versículo 16 ao 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Juízes capítulo 16 e o versículo 1. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Juízes capítulo 16 e o versículo 4. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Provérbios, capítulo 22, e o versículo 6. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Eclesiastes, capítulo 11, e o versículo 9. As más escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação. Não se apavore, a colheita ainda não se perdeu. Por ter visto um ou mais desses sinais de advertência, não conclua que seu filho está perdido. Quando os filhos entram na adolescência e na juventude, é muito normal se esforçarem para estabelecer a própria identidade e questionar a identidade que receberam de você. É normal os adolescentes serem influenciados pelo meio e amigos. E pelo fato de seus corpos estarem crescendo e mudando, a maioria é acometida por preguiça. Até os melhores filhos podem ficar mal-humorados e debochados de vez em quando. Mas o mero fato de essas coisas serem normais não anula a verdade de que eles estão errados, e caso persistam no erro, você precisa ser mais alerta. Muitos jovens criados em lares cristãos acabam questionando a fé. Eles desejam saber se são cristãos porque o cristianismo é a verdade ou por padrão familiar. Eles veem que há um mundo cheio de pessoas que, sinceramente, têm outras crenças. Constatam que algumas dessas pessoas são bondosas e inteligentes, e esse fato pode levá-los a questionar se o cristianismo é a verdade absoluta. Não fique chocados se isso acontecer com seu filho. A salvação tem de ser confirmada no coração de cada indivíduo. Ela não é transferida meramente por laços de família. Tal questionamento pode ser, portanto, uma bênção para o seu filho, porque no final das contas pode resultar em uma reafirmação saudável do Evangelho. Conclusão: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes
contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros, que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. E assim finalizamos mais um podcast Lições Bíblicas Dominical, especial Datas Comemorativas. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. E que Deus vos abençoe. Primeiramente, eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.